Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Bom, bem-vindos à parte 2 da aula 101. Nesta aula de hoje, nós vamos ter conteúdo de História, Matemática e Língua Portuguesa. Então, vamos lá. Vamos começar com História. Página 16, Comércio na Atualidade. Nos dias atuais, há diversas cidades no Brasil. Nelas ocorrem muitas práticas comerciais em lojas, ruas, shopping centers, entre outros locais. E conforme visto na abertura deste capítulo, o comércio também ocorre por meio da internet. Então, nós temos aqui várias imagens. Olha a internet mais uma vez aqui. A gente viu lá na parte 1 de geografia, né? Como que a internet nos proporciona a comunicação, né? E aqui tá falando de novo de compras pela internet. Então, aqui nós temos homem fazendo compras em shopping. A fotografia retrata aqui a rua 25 de março. Atualmente, essa rua é o maior centro comercial do Brasil. No local também trabalham vendedores ambulantes e camelôs. Camelôs são vendedores de ruas que fazem comércio em barracas ou bancas provisórias. Geralmente esse comércio é feito de maneira ilegal, ou seja, é proibido por lei. Apesar das transformações, ainda existem alguns tipos de comércios parecidos com os de antigamente, como mercearias, armazéns e feiras. Comerciante na Companhia de Entrepostos de Armazéns, na CEAGESP, e aqui um empório na atualidade em área rural de Itu, em São Paulo. Na página 17, pessoal, tudo que tem aqui vocês vão conversar com algum adulto sobre o comércio do passado, na época em que ele era criança. Você vai entrevistar essa pessoa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser por WhatsApp, por YouTube, por e-mail, a maneira que vocês quiserem, tá bom? E aí vocês vão perguntar, que comércios existiam na cidade quando você era criança? Quais comércios você mais frequentava? Qual era o nome da moeda usada na sua época de criança? Nome e idade da pessoa entrevistada. É isso que vocês têm que fazer. E como não tem correção, porque cada pessoa vai entrevistar cada aluno vai entrevistar uma pessoa, mas vocês podem compartilhar isso comigo, com os alunos na live, tá bom? E aí vamos ler mais um pouquinho aqui. Atualmente, outros olhares. Atualmente, muitas pessoas se preocupam em comprar apenas o necessário ou trocar produtos usados em vez de comprá-los novos. Essas atitudes contribuem para a conservação da natureza, pois quando se diminui a necessidade de fabricar novos produtos, menos recursos naturais são explorados. Além disso, evita-se que diversas mercadorias sejam descartadas, o que ajuda a não poluir o planeta. E ao lado nós temos a imagem de um brechó. Nos brechós as pessoas vendem e compram roupas, sapatos e acessórios usados. É uma ótima opção para economizar dinheiro e recursos naturais e também praticar o consumo consciente que se preocupa com a natureza. Agora eu sei, pessoal, vai fazer um resumo de tudo que a gente viu até aqui em História, para na próxima semana a gente já iniciar capítulo novo. Então vamos lá. Agora eu sei. O comércio é uma atividade de troca, venda ou compra de produtos e serviços. Essa prática surgiu há milhares de anos e se transformou muito com o passar do tempo. Nas primeiras trocas comerciais, não se usava dinheiro, as pessoas trocavam produtos por outros produtos. Para facilitar as trocas comerciais, há 4.000 anos as moedas começaram a ser utilizadas. As cédulas, dinheiro em papel, surgiram há cerca de 200 anos. Então, o papel e o dinheiro, aí vamos dizer que ele é um jovenzinho. Perto das moedas, né? Grandes centros comerciais existiram no passado. Um exemplo é o da cidade de Tombuctu, na África. Há mais ou menos 600 anos, os europeus começavam a navegar pelos oceanos com destino ao Oriente, onde encontravam especiarias e produtos raros como porcelanas e seda. Em 1500, os portugueses desembarcavam onde atualmente é o Brasil. Após alguns anos, iniciaram trocas comerciais com os indígenas que habitavam o local. Os escravos de ganho, os tropeiros, os caixeiros viajantes e os mascates eram alguns dos comerciantes que trabalhavam no Brasil.
Atualmente, nas cidades brasileiras há grandes centros comerciais. Contudo, ainda existem comércios parecidos com os do passado, como os armazéns. Nos dias atuais, muitas pessoas evitam comprar produtos em excesso ou preferem fazer trocas. Essas atitudes contribuem para a preservação do meio ambiente. Pois então, pessoal, finalizamos parte do conteúdo de história por aqui. Não esqueçam de fazer a entrevista solicitada na página 17. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de língua portuguesa. Voltando. Então, o nosso conteúdo de língua portuguesa primeiro nós vamos corrigir as atividades, né, do imperativo, página 53, e pontuação e numeração que foi dada na aula anterior. Depois nós seguimos com o conteúdo. Então vamos lá. Página 53, imperativo. Releia esta frase das regras do jogo. Escolha o personagem e o posicione no início do tabuleiro. A. Sublinhe as formas verbais. Escolha e posicione. São verbos, né? B. A quem essas formas verbais se dirigem ao leitor, né? Quem é que vai jogar? Aos jogadores. C. Essas formas verbais indicam uma ação exigida do agente, repetida pelo agente ou opcional. Exigida, né? Ele está exigindo que você faça essas ações. D. Leia a reescrita dessa regra em que fica evidente a pessoa do discurso. Já estudamos isso em pronomes pessoais, lembram? Escolha você, o personagem, e o posicione no início do tabuleiro. Reescreva a mesma frase trocando você por vocês. Escolham, eu vou até escrever, escolham vocês os personagens e os posicionem no início do tabuleiro, né? Agora que a gente já fez, vamos ver. Que forma verbal poderia substituir o imperativo nessas regras? Escolher, posicionar, escolhendo, posicionando ou escolhido, posicionando? Escolher, posicionar, né? Em regras de jogo, é comum o uso de verbos no imperativo para instruir o leitor sobre como participar do jogo. O imperativo é utilizado quando se pretende convencer alguém a fazer ou não fazer algo e quando são dadas instruções de como fazer. Apague essa luz, imperativo. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Bora pra frente. Aí foi pedido para vocês fazerem o conteúdo de pontuação e numeração, páginas 54 e 55. Então vamos lá. 1. Releia este trecho. Instalar uma antena de TV. Eu fiz isso com vocês, né? Instalar uma antena de TV, ligar vários aparelhos no mesmo Benjamin, ficar longe de fios caídos e movimentar andaimes e barras de ferro perto de fios elétricos são dicas de segurança indispensáveis a qualquer pessoa. A frase apresenta informações sobre segurança. Que sinal de pontuação é utilizado para separar as diferentes informações? Circule, nós circulamos as vírgulas. 2. Escreva as frases a seguir, substituindo as imagens por palavras e usando a pontuação adequada. Então vamos lá. Tenho em minha casa, um ferro de passar roupa, uma batedeira, um liquidificador e uma cafeteira. A ordem não altera, vou repetir. E eu não vou escrever. Tenho em minha casa um liquidificador, um ferro de passar roupa, uma batedeira e uma cafeteira. B. Mano, cadê meu tênis, minha raquete, minha mochila e minha bola? Mano, cadê meu tênis? Olha quantas vírgulas. Cadê meu tênis, minha raquete, minha mochila
E minha bola. Que pontuação você usou para separar os elementos da frase? Vírgula, eu acabei de falar. A vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração. 3. Reescreva as frases colocando vírgula para separar os elementos em sequência. Pessoal, é muito importante que vocês reescrevam a frase. Eu quero ver se vocês entenderam, fixaram o conteúdo. Então vamos lá. Vende-se um carro com ar-condicionado, vírgula, GPS, vírgula, vidro elétrico, vírgula, direção hidráulica e banco de couro. Vende-se um carro com ar-condicionado, GPS, vidro elétrico, direção hidráulica e banco de couro. Ó, estava esquecendo um aqui. B. Ganhei lápis de cor, vírgula, borracha, caderneta e uma mochila. Na lanchonete do Chicão tem hambúrguer, cachorro quente, sanduíche natural, sucos e refrigerantes. As crianças se divertem em balanços, escorregadores, carrossel e cavalinho. No fim de semana recebemos minha avó, meus tios, meus primos e também alguns vizinhos. 4. Na atividade anterior, os dois últimos elementos de cada frase não são separados por vírgula. O que liga esse elemento? A palavra e. São separados por e. Pela letra E. Quando há vários elementos em sequência, o último deles geralmente é separado do anterior por E, como nós vimos em todos os exemplos da atividade 3. Bom, terminamos essa correção por aqui. Agora nós vamos para o conteúdo. Qual que é o conteúdo? Vamos lá. Você e um colega vão escolher um jogo que gostam e vão escrever as regras desse jogo. No caso, vocês vão fazer isso sozinhos. Vocês vão anotar o nome do jogo, completar a tabela com algumas informações que precisam constar nas regras, vão anotar em uma folha à parte as ações do participante na ordem em que devem acontecer. Produção. Elaborem a primeira versão do texto, usem verbos do imperativo para indicar as ações, avaliem e refaçam o texto se necessário. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado da ideia das regras do jogo, de você falar sobre o seu jogo preferido. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de matemática. Vamos lá? O nosso conteúdo de matemática primeiro passa pela correção das atividades sobre massa que nós tivemos na aula 99. Então agora nós vamos corrigir. Lembrando que eu já fiz a número 1 com vocês, agora eu vou fazer a da 2 em diante, mas vou repetir a 1 para a gente não se perder. Então vamos lá. 1. Para fazer uma receita de bolo serão necessários, 750 gramas de manteiga. Quantos pedaços de manteiga iguais ao que está representado abaixo serão necessários? Nós fizemos uma divisão, 750 dividido por 150, que é o peso dessa manteiga, nos deu 5 pedaços. 2. Heloísa precisa de 1 quilo de batatas para fazer uma receita. Ela já tem o que está representado na balança, olha aqui. Quantas gramas de batata ela ainda precisa para completar 1 quilo? Bom, a gente já sabe que 1 quilo tem 1000. Então, a gente vai fazer 1000 menos 849, que dá 151. E ela precisa comprar mais 151 gramas de batata. 3. Para fazer um empadão, Denise vai usar 1/2 de um pacote de farinha de trigo de 5 quilos. Quantos quilogramas de farinha de trigo Denise vai usar nessa receita? Pessoal, aqui a gente vai dividir 5, que é a quantidade do pacote, por 5, né? Que é 1/2. Então, 5 quilos dividido por 5 é 1 quilo de farinha de trigo. Denise vai usar 1 quilo de farinha de trigo. 4.
Página 64, vamos lá. 4. Observe alguns utensílios usados na cozinha para medir ingredientes. O medidor azul está representando o inteiro. Então, está vendo aqui, ó, o azul representando o inteiro, equivale a uma xícara. Em uma xícara cabem 140 gramas de farinha de trigo. Quantas gramas de farinha de trigo cabem no medidor? Rosa e no verde. Então, ó, o rosa, 1/2 e o verde, 1/4. Como que a gente faz essa conta? Nós vamos fazer 140 dividido por 2. Que é aqui, ó, meio. 140 dividido por 2, 70. E 140 dividido por 4, porque é o inteiro dividido em 4. Então, é 140 dividido por 4, que nos dá 35. Então, no medidor rosa cabem 70 gramas e no medidor azul, 35 gramas. B. Em uma xícara cabem 200 gramas de açúcar. Que medidor foi usado para medir 50 gramas de açúcar, pessoal? 1/4, né, ó? O medidor verde de 1/4 de xícara é 200 mais... Porque no medidor verde cabe 35... Então, é isso, pessoal. Mas a gente tá falando de açúcar, né? Então, a gente tem que fazer 200 dividido por 4, que dá 50 gramas, que é o medidor verde. C. Em uma xícara cabem 110 gramas de chocolate em pó. Quantas gramas de chocolate em pó cabem no medidor rosa, ó? A gente vai fazer 110 dividido por 2. Por quê? Porque o 2 é metade. 110 dividido por 2 é 55. Então, cabem 55 gramas. D. No medidor alaranjado, esse aqui, cabem 80 gramas de coco ralado. Quantas gramas de coco ralado cabem no medidor azul, no rosa e no verde? No azul a gente faz 80 vezes 3. Por que 80 vezes 3? Porque ele está dividido por 3. 80 vezes 3 é igual a 240 gramas. No rosa, 240 dividido por 2. Por que ele fez dividido? Porque ele está juntando os 200 mais o 80 ali. 240 dividido por 2 cabe 120 gramas. E o verde, 240 dividido por 4, que cabe 60 gramas. Quantos miligramas há em uma grama? 1000 miligramas. Em 0,5, 500 miligramas. Lembra dos decimais lá que a gente aprendeu? E em 1,5, 1.500 miligramas. Opa, tô colocando um zero a mais. Página 65. Determine a massa da caixa verde, ó. O que a gente tem que fazer? A gente sabe que cada uma aqui representa um total de 2,5 kg. Então, a gente vai fazer 2,5 kg menos 750. Então, a gente vai fazer 2.500 menos 750, que dá 1.750. Depois, nós vamos dividir 1.750 por 2, porque são duas caixas verdes. E o resultado é 875 gramas. É o volume da massa da caixa verde. Helena, Bia e Aline foram à farmácia para se pesar. Observe o que cada menina disse sobre sua massa. Eu peso 500 gramas, a menos do que a Aline. Eu peso 29 quilos. Eu peso 1 quilo a mais do que a Bia. E agora, hein, pessoal? Qual é a massa de cada menina, hein? A gente só sabe que a Bia tem 29 quilos, então a gente já pode colocar aqui. E a Helena? A Helena pesa 500 gramas a menos, então ela pesa
do que a Aline. Então, primeiro, eu peso 1 quilo a mais do que a Bia. Se a Aline pesa 1 quilo a mais que a Aline, ela pesa 30 quilos. E a Helena pesa 500 gramas a menos que a Aline, então ela pesa 29,5 quilograma. 8. Leonardo é padeiro e vai dividir a quantidade de massas de acordo com cada produto que precisa produzir. 2 quilos de massa para fazer 10 pães. Calcule quantas gramas de massa serão utilizados para fazer um pão e um sonho. Então, 1 quilo de massa para fazer 30 sonhos, só que ele está querendo saber de um de cada. Então, a gente vai fazer 2 quilos dividido por 10. E esses 2 quilos dividido por 10, 200 gramas. Então, para fazer um pão, ele vai precisar de 200 gramas. Então, ó, é 2 quilos igual a 2.000 dividido por 10 é igual a 200 gramas. Então, é 200 gramas para fazer um pão. E o que? 1,5 kg dividido por 30. Por que 30? Porque são os 30 sonhos, é igual a 50. Então, para fazer um sonho, serão necessários 50 gramas. 1.500 dividido por 30. Então, assim, é a quantidade de farinha que ele usou. Então, se deu o resultado de 50, é 50 gramas para fazer cada pão. Página 66. 9. Um elevador de carga tem capacidade para transportar até 200 quilos. Observe a representação das caixas que precisam ser transportadas nesse elevador. Então, nós temos diversas caixas aqui com diversos valores que precisam ser transportadas pelo elevador. E aí vem a pergunta: faça uma estimativa para determinar se todas essas caixas podem ser transportadas de uma vez nesse elevador. Essa parte é pessoal. Cada um vai escrever aqui o que acha. Eu não vou dar minha opinião para não para vocês não copiarem, mas não que eu acho que vocês vão copiar, para vocês terem as suas próprias ideias. Agora, a gente vai precisar calcular o total das caixas para ver se a sua estimativa vai dar certo, tá bom? Então, essa 9 não tem correção junto. Vocês vão dar uma estimativa, depois vocês vão fazer as contas e ver se deu tudo certo. E a B a gente não vai conseguir fazer porque é aquela parte que a gente precisava trocar de caderno. Ok? Combinado? Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre tonelada. Página 67, mais a atividade da página 68. Tranquilo hoje, né? Então, hoje nós temos só a resenha. Encontrar um jogo que vocês gostem, escrever as regras do jogo numa folha, deixar no meio do livro e essa atividade aqui de matemática que é só a página 68. Vamos ler junto aqui sobre tonelada? Leia o texto a seguir sobre os elefantes. Elefante africano, o maior mamífero terrestre. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Atualmente existem duas espécies, o elefante africano e o elefante asiático. São membros de um grupo ou ordem chamada Proboscidea, caracterizada pelo órgão probóscis ou tromba. De estrutura muito maciça, apresenta o corpo pesado, apoiado sobre pernas grossas em forma de pilares em pés amplos. A tromba é um órgão flexível e longo que apresenta narinas na ponta e que tem a função de transportar alimento, água, cheirar, levantar e analisar objetos. O elefante africano mede entre 7 a 8 milímetros de cabeça e corpo e 4 metros de altura, chegando a pesar 7 toneladas. Você acabou de ler que o elefante africano pode pesar até 7 toneladas e isso equivale a 7.000 quilos. Tonelada, representando pelo T, é uma unidade usada para medir grandes massas. Uma tonelada é igual a 1.000 quilos.
E para ajudar vocês aí na fixação desse conteúdo, tem atividades na página 68, que na próxima videoaula corrigiremos e daremos continuidade a outras atividades e outros conteúdos. Vou ficando por aqui, até a próxima videoaula.